Boa noite, como você está? Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui é um espaço para a gente conversar, trocar, poder se olhar e abrir as janelinhas aqui dentro do nosso coração. E quem sabe ter uma luz para montar esse quebra-cabeças dentro da gente. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lu. Eu sou apaixonada pelo processo de autoconhecimento e eu vivo isso no meu dia a dia. E eu sei o quanto que ele liberta. A nossa live de hoje, ela está acontecendo na quinta. Eu estava viajando e aí eu não pude estar com vocês na terça como de costume. Mas fiz questão de não deixar passar a semana sem ter esse momento que eu amo tanto, que é de compartilhar e falar sobre autoconhecimento. E eu tenho o maior prazer em te receber aqui na minha casa, então seja muito bem-vindo. O nosso tema hoje é o que você atrai. É um tema bem complexo, mas que a gente sempre conversa por aqui de uma forma simples e leve, como eu gosto de falar com vocês. Vocês podem ir perguntando, se tiverem dúvidas, que ao final da live eu respondo para vocês. E aí já aproveita e envia para as pessoas que você gosta e traz elas para aqui, ó, pertinho da gente agora, certo? Hoje nós vamos mexer um pouco com o nosso mundo interno, bora lá? A minha ideia é ampliar a tua percepção para que você possa entender por que o que acreditamos interfere na nossa vida e na nossa história. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente atrai, por tudo aquilo que a gente vive, seja positivo ou seja negativo. Então hoje, vamos sair aí dessa zona de conforto, abrir o coração para entender algumas coisas que são tão importantes e muitas vezes a gente não consegue perceber. A gente engata aquela primeira e vai seguindo dia após dia a nossa vida sem nos darmos conta de tanta coisa que acontece aqui, ó, dentro da gente. E quando a gente se dá conta, já estamos lá no automático, passando pela vida sem significados e sem respostas. Já parou para pensar por que nós atraímos problemas para a nossa vida? O que nós precisamos aprender com tudo que nós vivemos? Quantas vezes a gente fala, eu pedi para Deus ou no que você acredita, eu pedi paz e a minha vida continua bagunçada, continuo ali no desconforto, continuo vivendo as mesmas coisas e nada muda na minha volta. E aí, quando a gente se dá conta, passam anos e o desejo continua ali latente, porque a gente busca sempre tanto ser feliz, não é assim com você também? E esse desejo fica ali, ó, batendo dentro da gente. Tá, Lu? Mas por que é assim? Por que a gente precisa fazer esse processo de autoconhecimento e essa limpeza interna para começar a viver sonhos, transbordar o que tem de melhor dentro da gente, ter tudo aquilo que a gente realmente merece? E eu sei que você aí merece muito. Aí você pode estar pensando, eu não acredito nisso. Para mim nada dá certo. Eu nasci para sofrer e aguentar todas as provações que a minha vida está me apresentando. Então vamos lá. Vamos começar entendendo um ponto bem importante, que é o tema principal da nossa live hoje. Por que nós atraímos problemas para a nossa vida também? Existe uma lei que é universal, é a lei da ressonância ou a lei da afinidade. Como assim? Lá na nossa primeira infância, a gente começa a crescer com muitos estímulos diferentes. E esses estímulos, que são as nossas crenças, elas acabam ficando enraizadas aqui no nosso subconsciente. Vai dizer aí que você nunca ouviu falar as frases como os opostos se atraem, que os outros são responsáveis pela nossa dor, pelo nosso sofrimento, ou até mesmo que o outro é responsável pelo meu conforto, pelo amor, pela felicidade, que quando eu casar eu vou ser mais feliz, que o outro vai me completar, que eu preciso achar a metade da minha laranja. E aí, isso tudo que a gente fica ouvindo vai ficando lá dentro da gente. Todas essas percepções. Você se dá conta como isso é algo importante que tira o nosso poder? Que é como se o que acontece fora da gente definisse ou influenciasse as coisas na nossa vida. Olha como é profundo.
Dentro da física quântica, que eu gosto muito de estudar, de ler e de entender como que tudo influencia na nossa vida, fala-se muito sobre um processo energético de vibração e atração com a frequência que nós emitimos. É isso mesmo. As frequências, elas coincidem e elas se conectam, criando um processo de ressonância. Um exemplo bem prático, assim, para a gente entender, é quando nós ligamos o rádio, uma estação de rádio. Se você sintonizar lá na frequência FM, você vai sintonizar todas as rádios que estão dentro dessa frequência. Se for na frequência AM, você vai acessar todas essas frequências, porque elas estão sintonizadas ali na AM. Ou até mesmo, vamos comparar com a energia elétrica, a internet, coisas que a gente não vê, mas elas estão ali. Tá, Lu, mas o que tudo isso tem a ver comigo? O que tem a ver com você e com os problemas que acontecem na vida é que nós precisamos entender, com o processo de autoconhecimento, esse mergulho interno, qual estação que você está vibrando. O que você está recebendo e o que você está doando também, o que você está emanando. Dentro do nosso processo de evolução, nós somos ensinados a ter algumas separações. A gente separa o nosso pensamento, o nosso corpo e do sentir e também lá do mundo externo. Quem nunca ouviu a frase, o que acontece lá fora, fica lá fora. Se você está com um problema, deixa ele do lado de fora do trabalho. Então, existe o que acontece lá fora, o que eu penso, o que eu sinto, como se fosse tudo separado. Mas a verdade, o que eu quero trazer aqui pra gente pensar hoje, é que não existe essa separação. O que a gente pensa, o que a gente sente, é o que a gente cria ao nosso redor externamente. Porque tudo nos acompanha. Por exemplo, se você está num momento que está sentindo muita raiva, como é que tá a tua frequência? Ela tá baixa. Que tipo de situações tu acredita que vai atrair pro teu dia a dia? Serão situações que reforcem essa raiva ou pessoas que também estejam com raiva. Agora, se você tá lá sentindo amor, você irá sintonizar com o quê? Com mais amor, com pessoas e situações que faz com que você se sinta confortável, mais leve, mais positivo. Você já parou para pensar que não são os opostos que se atraem? E sim os semelhantes, que é a frequência que nós estamos, que vai determinar o que nós vamos atrair. A gente atrai os semelhantes. O que eu estou te dizendo é que se você tem uma desarmonia no teu lar, com os teus amigos, se você tem algum atrito, ou não vive a vida que você tanto quer, a sua energia, a sua vibração, elas entram nessa frequência. Tá, mas como assim? Não embaralhou tudo agora. Se você está num momento assim, ó, reclamando, por exemplo, as pessoas que você vai cruzar e sintonizar irão ser pessoas que também têm várias reclamações. E ao inverso disso também acontece. Tudo depende como tá a tua vibração. Por isso que semelhante atrai semelhante, entende? Faz sentido? Porque o que eu tô pensando e sentindo e emanando, aquela energia vai atraindo. Então, quando eu falo em frequência vibracional, e eu não tô querendo mistificar a minha fala, eu tô querendo que você perceba como estão aí as tuas emoções, porque aquilo que você pensa, aquilo que você sente, junto com as crenças que você tem guardado lá no teu inconsciente, que começaram a ser criadas lá na tua primeira infância, que ficam lá na tua memória, isso tudo compõe a tua frequência. Incrível, né? Então, dentro de você tem crenças, tem pensamentos e sentimentos que não são bons. E aí, automaticamente, você está sintonizando com uma frequência que não condiz com tudo que você quer para sua vida. E aí, o que você vai atrair quando está nessa frequência? Doença, depressão, tristezas, pessoas, amigos e relacionamentos que são tóxicos, trabalhos que não são bacanas. E isso, gente, é uma roda de hamster. Ela fica girando e fica sempre na mesma frequência. Então aí, ó, um insight que me veio agora. Pega o seu dia e observa. Viva todo o seu dia amanhã e observe quais os sentimentos que as pessoas geram em ti. Tem alguém aí fora, ou até dentro mesmo do seu lar, que gera algum sentimento que é desagradável em ti? Se você acha uma pessoa chata,
ou se você convive com alguém que desperta raiva ou te desrespeita, eu quero que você olhe para dentro de você amanhã, e daí quando você chegar no final do dia, você olhe para dentro de você e pense, qual o sentimento, qual é a emoção que essa pessoa causou dentro de ti? E aí, você entra nessa sintonia e olha, identifica o que tá dentro de ti, o que pode ser teu nisso. E aí você vai me dizer, Lu, não é meu. Eu sou tão legal com as pessoas, mas eu tenho um chefe tão complicado. E aí eu vou te fazer uma pergunta em cima disso. Após a tua reflexão amanhã, você vai se perguntar, você é tão legal com as pessoas quanto é consigo mesmo? Como é que você se trata? Ou você tá aí diminuindo a sua história para caber dentro de outras? Porque muitas vezes o outro só vai te mostrar aquilo que tá dentro de ti. Já aconteceu com você de acordar pela manhã, se sentindo feliz, grato pela vida, está tudo muito bem, tudo ótimo, e aí de repente você esquece alguma coisa e tem que voltar para casa. E aí você já fica chateado. Poxa, o meu tempo tá passando e eu vou me atrasar. Aí de repente você tá indo, alguém vai lá e te fecha no trânsito. E aí você já fica irritado. E aí o que acontece? A tua frequência que estava ótima, ela acaba baixando. E quando acontece isso, o que tu pode fazer? É se desconectar daquela frequência negativa e voltar a se reconectar com a positiva. Porque senão, no decorrer do dia, você vai receber mais do mesmo. Agora, imagina o contrário. Se você acorda pela manhã, já pensa negativo, se olha no espelho, não se gosta, já tem uma discussão que você não queria. Como que vai ser o seu dia? Ah, mas o problema é o outro, Lu. O outro não faz o que eu queria. E aí? Hein? Quando eu falo assim dessa responsabilidade que a gente tem com a gente, com as nossas coisas, com os nossos sentimentos, eu te digo assim, ó, eu não tenho como lidar com o processo do outro. Mas quando eu entendo que o processo é meu, sabe? O processo é meu. Esse outro está gerando essa irritação, esse outro está me gerando sofrimento. É o outro que precisa mudar ou sou eu que preciso sair dessa frequência? O que você me diz disso? Se eu penso que eu não mereço ser tratada com respeito, ser amada, ser considerada, o que eu vou atrair para mim? Os relacionamentos abusivos que o outro tem com você é o mesmo relacionamento que você tem com você. Só que muitas vezes a gente não consegue olhar pra gente no sentido de dizer: eu não vou me amar, me acolher, me considerar e me validar. E aí que eu digo, você acaba lá contratando alguém para fazer você entender. Então, a outra pessoa que nos provoca essas emoções, ela acaba sendo um grande mestre na nossa história para a gente conseguir olhar lá dentro da gente, sabe? Tem muitas pessoas que eu conheço, inclusive, que têm relacionamentos muito abusivos desde a infância. E elas crescem com essa dor. E quando elas ficam adultas, elas seguem atraindo pessoas tóxicas para a vida delas. E isso acontece porque o relacionamento que nós temos com os nossos pais ou cuidadores, eles vão criando em nós as crenças, os nossos modelos, para a gente poder olhar para nós. Se os nossos cuidadores não tiveram lá a habilidade de nos dar amor, carinho, entregar respeito, automaticamente a gente cria uma imagem de que a gente não merece amor, carinho, respeito. E aí a gente se contenta com aquilo que vem mesmo, porque a gente não acredita no nosso merecimento. E a consequência disso é atrair a mesma coisa para nossa vida. E como tá tudo lá no inconsciente, a gente nem percebe os motivos. E aí a gente só muda o rumo da nossa vida quando a gente começa a entender o que bate aqui dentro da gente. E com o processo de autoconhecimento, eu sempre digo que ele liberta. Isso pode parecer simples e desafiante, mas é a chave para que a gente possa mudar a nossa vida e a nossa história. Por que será que algumas pessoas sempre trazem coisas que são boas para elas, que tudo sempre conspira a favor, parece que o mundo é cor-de-rosa e tudo dá muito certo, enquanto para outras parece que a vida é injusta? Será que é uma questão de ser justa ou injusta? Às vezes a gente acha que todas as pessoas são iguais, que só mudam de lugar, que estão sempre fazendo as mesmas coisas, que são capazes de dar rasteiras, que não são pessoas boas.
Só que, na verdade, somos nós quem estamos convivendo com pessoas que fazem esse tipo de coisa. E aí, algumas pessoas dizem, a gente atrai os mesmos tipos de pessoas para a vida da gente. E ó, eu não acredito que a gente atrai essas pessoas para a vida da gente. Eu acredito que a gente é um imã, sabe? Aquela forma inconsciente. Quem quer atrair isso para si? Ninguém quer atrair isso para si. Mas como a gente tem muita coisa gravada lá no inconsciente da gente, a respeito do merecimento, da autoestima, a gente acaba se relacionando e se sentindo atraída e mantendo contato com pessoas muito parecidas. Porque a gente não se dá conta de todo o merecimento que a gente tem, de tudo que a gente pode na vida da gente. E aí, o que a gente faz quando a gente não quer mais um determinado tipo de pessoa perto da gente? O que a gente pode fazer? É isso que a gente está fazendo, buscando autoconhecimento. A gente consegue mudar, a gente começa a buscar a nossa mudança. E é aí que entra a mágica. A gente vai ter um foco diferente. A gente começa a ter um foco diferente. E aí tu diz assim, ó, tá, mas eu tô tentando mudar o meu foco. Tá difícil de conseguir. Por que eu só atraio pessoas problemáticas? Quem já não conheceu alguém, um amigo, um irmão, um parente, qualquer pessoa que fale que só se relaciona com pessoas problemáticas? E aí você escuta e o movimento é sempre assim. Ah, mas porque você é uma pessoa tão legal, tão interessante, tão bonita, por que você só se relaciona e só se envolve com pessoas problemáticas e que te fazem sofrer? Já aconteceu com você? Já aconteceu isso? Ou será que acontece nesse momento? São pessoas tão legais que não deveriam ter pessoas legais por perto? Para pensar. O que acontece é o que o outro percebe sobre nós. O outro tem uma percepção muito grande sobre nós e não é muitas vezes exatamente o que a gente vê, o que a gente percebe. Tem muito a ver com o que a gente pensa merecer. As companhias que a gente traz para nossa convivência têm relação ao quanto nós julgamos ser merecedores. Como que tá a tua autoestima e o teu amor próprio? Porque, gente, assim, ó, as escolhas que a gente faz desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, aquilo que a gente acredita que a gente pode dar pra gente mesmo, o quanto a gente se estima, o quanto eu posso dar de carinho, o quanto eu faço para a minha pessoa, tem tudo a ver com aquele perfil de personalidade que eu vou permitir trazer para mim. E quando eu trouxer esse perfil, essa pessoa para mim, investir o meu afeto, para me dar afeto também ou não. Então, quando você aí conhecer uma pessoa, ou se você mesmo é uma pessoa que acaba se envolvendo nesses amores mais difíceis, com pessoas difíceis que acabam dando mais dor de cabeça do que qualquer outra coisa, que acabam dando muito mais sofrimento do que momentos felizes, pode ter certeza que tu precisa dar uma olhadinha bem forte aí na tua autoestima, na forma como que tu internaliza o amor dentro de ti. Começar a se perguntar e buscar a forma de amor que você tem aí dentro de você e o que você acredita que realmente te nutre e te sacia. O que você acredita que consegue dar conta? E aí, quando você estiver mais alinhado, cuidando muito mais de si, quando você começa a se conectar com as coisas bacanas que tem dentro de ti, começa a se olhar com carinho, você vai começar a ter uma exigência tão proporcional àquilo que tu realmente é e àquilo que cabe na tua vida. E quando vier as pessoas que são muito atrapalhadas, tu não vai dar espaço na tua vida. Olha bem aí o espaço afetivo que você tem. Será que não tá precisando ajustar um pouquinho aí dentro para entrar pessoas que realmente valem muito a pena? Tá, Lu. Mas e aí, como mudar essa frequência? E aí eu te digo, é importante você ter claro que se você estiver em uma frequência baixa, sabe? Que só estão acontecendo coisas que não são bacanas no seu dia, você precisa começar a positivar. Ser grato, ter gratidão, sentir realmente essa sensação de agradecimento. Quando a gente começa a entrar na fase de reclamar muito, a gente baixa muito a nossa vibração.
E quando a gente agradece, a gente vibra muito alto, sabe? Quando a gente julga, quando a gente critica, a gente vibra baixo. Então, quando você conseguir deixar para o outro que é do outro, você começa a elevar a tua frequência. E quando você começa a olhar para dentro de si, é importante, quando você reclama, julga, não é o outro que você está atingindo, é você mesmo. E aí, quando você olha para dentro de você, você abre mão do controle, porque não existe controle do outro. Não adianta só você querer, não adianta você querer mudar o outro, querer fazer pelo outro. Tudo acontece aqui dentro da gente. As portas da mudança, elas serão sempre abertas aqui, ó, de dentro para fora. E se você começar a ser o exemplo, e aí, quando você começa a mudar, tudo na tua volta muda, tudo, o teu mundo externo muda. E aí o outro percebe que você tá mudando, que você tá aí mais saudável, mais positivo. Em algum momento esse outro vai olhar para você e falar, nossa, tá diferente, hein? E aí, talvez essa pessoa venha te perguntar o que está acontecendo, o que você está fazendo. E nesse momento a pessoa estará aberta para ouvir. Agora, quando você chegar a dizer, ó, tem que fazer isso e aquilo, não dá certo. Você pode sim evoluir, mudar, mas o que é do outro, é o outro que precisa investir nele. E eu digo que é muito mais fácil a gente apontar o dedo pro outro, ver o que o outro precisa melhorar, mas quando a gente precisa olhar aqui para dentro e evoluir a cada dia, é muito mais complicado. Mas é por isso que tem essa coisa da gente cuidar o que a gente tem nesse mundo interno, para a gente começar a atrair coisas mais positivas e bacanas para nossa vida. E aí, baixou tua frequência? Pensa aí no que te leva. O que te leva? O que te traz para cima? Talvez seja dançar, ouvir uma música, orar. Talvez uma coisa que eu sempre faço quando vai baixar minha frequência, eu fecho os olhos e eu me lembro de algum dia que tenha sido muito feliz na minha vida e começo a reviver todo aquele dia na minha cabeça. E isso me eleva, aumenta a minha vibração. Porque eu sinto a minha responsabilidade por tudo aquilo que eu sinto, sabe? Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, é importante a gente ser responsável por isso e saber que tá dentro da gente. Parar de responsabilizar o outro, porque não é nada fora, é tudo dentro. E é tão bom olhar para dentro e perceber que tá aqui, ó, na minha mão, no meu pensar, no meu sentir, no meu vibrar. E se você aí, ó, entender isso, vai ter com certeza uma vida maravilhosa. É importante olhar para a emoção e ver se ela está dentro de você. E se ela não estiver, entender o que precisa aprender com isso. Porque isso vai te libertar. O resto é mais medo, é mais angústia, é mais sofrimento. Sabe que prestar atenção nos nossos sentimentos, o que está acontecendo com a emoção que está gerando, a gente poder se proporcionar o se conhecer, o saber os nossos limites, até onde a gente consegue ir, entender que a gente merece, sim, merece as melhores coisas do mundo, que Deus não nos colocou aqui de qualquer maneira. Dentre bilhões de pessoas, a nossa digital ela é única e nós somos importantes, sim. Cada um de nós tem um propósito, tem alguma coisa para fazer aqui nesse mundo. Nós não estamos aqui à toa. E Deus não nos colocou aqui para ser infeliz, colocou sim para a gente ser feliz. Só que para a gente conseguir melhorar a nossa frequência e começar a atrair tudo que a gente quer para a vida da gente de bom, querer essa paz, essa coisa tão gostosa de sentir, a gente precisa orar e vigiar. Tem essa frase, orar e vigiar os nossos pensamentos, para que a gente comece a emanar coisas bacanas. Você quer ver uma coisa? Toda noite, quando eu vou dormir, eu sempre penso assim, nossa, a minha cama, o meu quarto é um lugar sagrado. Então, o que eu vou levar para ela? Eu vou levar os meus pensamentos do dia, fulano, ciclano? Ou o que eu vou fazer amanhã? Não, eu levo coisas boas, coisas legais, para que eu consiga pegar no sono e ter uma ótima noite de sono, sabe? Eu sei que nem sempre é fácil, porque a mente da gente tem muitos pensamentos o tempo todo. E a gente precisa ficar desviando e cuidando o que a gente está alimentando, porque isso reflete na nossa vida externa, além de refletir muito no interno, sabe? Por isso que assim, ó, de coração, eu espero que você tenha ouvido tudo isso que a gente conversou, tudo isso que eu trouxe para você, com o teu coração muito aberto, porque é de coração que eu falei cada palavra.
Eu também tenho meu processo de evolução como todo mundo. Então, para mim é muito gratificante estar aqui com cada um de vocês, sabe? E poder tá te lembrando que você pode sim fazer tudo diferente na tua vida, que você pode mudar a tua história, que depende sim de você. E ó, eu vou aproveitar aqui para falar para você que nos dias 7, 8 e 9 de março, às 20 horas, a gente vai ter a jornada do autoconhecimento. O link tá lá na minha bio. Terminando essa live, se você não se inscreveu, vai lá e se inscreve e aproveita essa oportunidade de poder fazer esse mergulho interno que é tão importante e começar a atrair, a emanar coisas boas. Como é bom a gente estar perto de pessoas que nos elevam. Sabe aquelas pessoas que a gente chega perto e diz, nossa, que pessoa maravilhosa? Então, todos nós queremos para nossa vida, porque é muito gostoso. Imagina você estar assim por dentro também, e você amar estar perto de você, estar junto de você. Você poder acordar todos os dias, se olhar no espelho e se orgulhar cada vez mais da pessoa que você está se tornando, porque todos os dias a gente tem uma nova oportunidade de fazer diferente, de buscar e de poder olhar para tudo que está aqui dentro, mas olhar com amor e com carinho, com muito respeito pela pessoa que nós somos, honrar a nossa história, porque tudo que nos trouxe até aqui, até o momento que nós estamos hoje de vida, fez a nossa história, faz com que nós estejamos como nós estamos. Então a gente precisa muito honrar ela, não fazer morada e viver de passado, mas tirar tudo como um aprendizado para que a gente possa estar evoluindo, para que a gente possa estar olhando para os nossos sonhos e para a nossa vida, sabendo que sim, que a mudança pode e deve acontecer e que nós podemos viver coisas muito maiores e melhores, porque a vida está aí para ser vivida. Cada dia que a gente perde, cada mês que a gente perde, é a nossa vida que está indo. Então, o nosso tempo é a nossa vida que está indo. Cuide da sua vida, cuide do seu templo interno, cuide das coisas que passam na tua cabeça, dos teus pensamentos, teus sentimentos, as suas emoções, porque isso com certeza vai fazer você atrair tanto aquela pessoa que você quer para sua vida, como o que você quer para sua vida, seus sonhos. Para a gente poder ter amigos, a gente também precisa ser amigo. Eu sei que muitas vezes a gente tá ali, a gente quer ajudar o outro, mas a gente também precisa se olhar para a gente poder ter condições de poder estar olhando para o outro à nossa volta. Quando a mudança acontece, a gente consegue sim mudar a nossa frequência, consegue sim ter uma vida muito melhor. E eu desejo do fundo do meu coração que tenha feito muito sentido para você. Então me conta aí agora se fez sentido para você. Se você já está na jornada do autoconhecimento, eu também quero saber se você está inscrito, se você está no grupo do WhatsApp, porque que grupo bacana. Eu dei uma olhadinha lá hoje e eu vi que vocês estão interagindo muito, que vocês estão tendo uma troca tão rica, porque é tão bacana. Eu sempre digo assim, na vida da gente, dentro da casa da gente, dentro do lar da gente, é sempre um com o outro e não um contra o outro. E é tão bacana poder olhar pra gente e olhar para o outro com amor, porque tudo que a gente está vendo lá no outro, a gente tem dentro da gente, sabe? Quando você vê uma pessoa, você diz assim, essa pessoa é maravilhosa, tu pode ter certeza que tu é maravilhosa e muitas vezes tu não tá te dando conta disso, não tá nem percebendo o quão maravilhosa e fantástica tu é. Então tu precisa sim fazer essa limpeza interna, esse detox emocional, olhar para dentro de si, honrar tua história e viver coisas ainda muito maiores. Porque tu tem um propósito aqui. E o maior deles, com certeza, é ser feliz, é estar em paz. É estar na tua volta com pessoas que façam toda a diferença na tua vida. Assim como você também vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Alguma coisa para colocar? Tô aberta para responder vocês. Olha aqui, Lucélia, olha, quero mudar muito, vou lutar para conseguir mudar a minha história. Olha, Lucélia, eu quero te dizer que o mais importante tu tá fazendo. Para a gente poder mudar qualquer coisa na vida, a gente precisa dar o primeiro passo. A gente dando o primeiro passo, vem a transformação. Então, esse é o caminho. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Ai, que lindo, obrigada, Kelly, obrigada por doar um tempo da sua vida, muita gratidão. Obrigada a você.
Alguém tem alguma coisa que queira perguntar sobre o que a gente conversou hoje? Quem chegou depois, essa live vai ficar salva. Eu sempre gosto de deixar ela salva para vocês poderem assistir depois, para poder relembrar, para poder ouvir. Porque é tão gostoso a gente ouvir essas coisas que alimentam a nossa alma, que nos ajudam nesse processo de evolução, para a gente estar cada dia melhor, mais confiante e aproveitando ao máximo essa coisa mais linda que a gente tem hoje, que é chamada vida. Obrigada, Lucélia, muito obrigada, muito obrigada. Gente, um beijo no coração de vocês, um ótimo restinho de semana. Lembra que amanhã é sexta-feira, dá tempo de fazer muita coisa, hein? Então não para a semana por aí. Olha para ti, investe em ti. Lembra do combinado que a gente fez lá durante a live, de se observar amanhã durante o teu dia. E eu desejo de todo o meu coração que tu só atraia coisas melhores e maiores para tua vida e que tu seja realmente muito feliz, porque eu sei que tu merece. Um beijo no coração de vocês. Ó, Ferri, preciso muito restaurar minha autoestima. Ó, semana que vem a gente pode fazer uma live falando sobre isso. É um assunto que eu gosto bastante. A autoestima, o que a gente olha pra gente, o que a gente olha dentro da gente, sabe? Porque a autoestima, ela faz te diminuir muito, sabe? Tu se sentir menor. Tu se sentir menor do que tu realmente é. Não acreditar no teu tamanho. Isso faz com que tu queira caber em várias histórias diferentes que não são tuas. E muitas vezes deprime, quadro de tristeza, de tanta coisa, né? Como é ruim a gente ter esse sentimento. Mas esse vai ficar um assunto para uma próxima live, tá? Um beijo, ó, gigante no coração de vocês. Fiquem com Deus.